Já sonhou em ser escritor? Escrever o próprio livro? Dar vida a algo ou alguém? Sabe como lidar com o processo criativo? Relaxa, porque aqui vamos contar um pouco sobre esses tópicos. Porque afinal, aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Pegue um café, chá ou água e venha comigo e Entrosa. E quer saber mais sobre o Entrosa e dar sugestões de episódios? @Entrosa_podcast no Instagram e no Twitter. E quer nos ouvir no YouTube? Só procurar Entrosa Podcast e se inscrever no nosso canal. Olá pessoal, sejam bem-vindos para esse episódio carregado de histórias, e quem é um bom contador é o Lucas Melo, que é um escritor e vai contar um pouco da sua experiência no episódio de hoje. Seja bem-vindo, Lucas. Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Vim a convite da Dai para contar um pouco mais sobre a minha experiência como escritor e um pouco mais sobre esse mundo da literatura para quem já está ou quem se interessa em ingressar. E é isso. Bem, o Lucas ele tem um livro publicado, inclusive a sua capa é a Fernanda, que vocês já conhecem, que já participou aqui com a gente contando um pouco como é ser modelo. E o livro Antes que o Tempo Acabe tem uma história muito interessante, com a história de Claire Whitley, uma exímia nadadora com uma vida aparentemente perfeita. A narrativa se coloca quando entra em seu caminho uma terrível doença. Com a estimativa de 8 meses de vida, sem seu namorado e com os laços da família se corroendo, ela só pode contar com a companhia de Lisa e Albert Lewis. Claro que a gente não pode deixar aqui de colocar que Clary então usará de seu tempo que lhe resta para criar novas aventuras e também criar muitas perguntas na cabeça do leitor. Nessa mini sinopse aqui que eu tentei trazer para vocês, eu já quero perguntar para você, Lucas, como que foi essa experiência de publicar um livro e de onde surgiu essa ideia? E principalmente assim, de onde surgiu uma ideia para uma história tão comovente como essa? Então, a gente estudou junto, então você sabe que no lugar onde a gente estudava sempre teve muito essa pressão na cabeça da gente, de que a gente tinha que sair formado e já entrar numa faculdade, já entrar naquele caminho, naquele eixo certo de fazer uma faculdade que te dê um bom futuro. E eu sempre quis muito trabalhar com essa coisa da arte, sabe? Eu sabia desde pequeno que eu ia trabalhar com alguma coisa artística, eu só não sabia o que era ainda, estava tentando encontrar. E eu sempre gostei muito de ler. Então, aos 10 anos, eu comecei a escrever, só que como eu já lia muito, eu acabava misturando as outras histórias que eu lia com os livros que eu escrevia. E eu não conseguia muito, assim, trazer uma originalidade para as coisas, porque eu não tinha experiência de vida ainda. Mas com toda essa coisa de estar entrando no ensino médio, que eu escrevi o livro durante o primeiro ano, né? Com as novas amizades, essas coisas, eu acabei tendo experiência para eu ter uma ideia boa e uma ideia que estava falando sobre muito o que eu estava sentindo no momento, que era sobre essa coisa do medo do futuro, porque eu sempre quis muito fazer faculdade de cinema, só que tanto os professores quanto uma parte da família falava que isso não era uma coisa para mim, porque cinema não dava dinheiro, não era uma profissão meio que reconhecida no Brasil e tal. E eu ficava com essa coisa. O que eu faço? Eu vou seguir uma coisa que eu sonho, uma coisa que eu vou ter prazer de trabalhar, ou algo que só é certo, vai me dar dinheiro, mas uma hora eu vou cansar porque não é uma coisa que eu não gosto. Então, acabou que dessa dúvida surgiu a ideia para escrever o livro. E é justamente que eu falo sobre isso, que é sobre a personagem principal, né? Que ela ama pintar, ela quer ser uma pintora profissional, só que a mãe dela não deixa ela pintar, ela quer que ela seja uma nadadora por ser um caminho mais certo, digamos assim, porque a mãe dela acha que a arte não é um caminho certo. Então, para construir essa personagem, eu peguei meio que muito de mim e dos meus amigos ali em torno que tinha essa dúvida sobre o futuro. E eu vim com para construir essa história, eu vim com esse pensamento mesmo de trazer momentos em que ela pudesse aproveitar, se descobrir, porque a vida é curta, essa coisa assim, sabe? E foi um processo muito bacana, assim, para publicar o livro. Foi difícil, porque no Brasil, para você publicar um livro, você precisa ter dinheiro para você investir, porque o livro, querendo ou não, ele é um produto também, então a editora não vai pegar uma pessoa qualquer, desconhecida, e vai falar, sua história é ótima, eu vou te publicar. Não é assim. Quando você está começando, você precisa investir um dinheiro. Infelizmente, não tinha muito dinheiro para investir. Mas calhou de eu conhecer uma editora que estava começando, ela me cobrou bem barato e eu acabei publicando com ela.
Foi muito legal, porque, assim, é uma coisa que eu escrevi, assim, pra mim, e eu não imaginava que ia chegar a tantas pessoas, sabe? O feedback que eu recebia, das pessoas dizendo que gostaram, que se identificaram, através da mensagem que eu escrevi no livro, elas pensaram mais em aproveitar a vida. Era uma coisa, assim, que sempre me toca muito quando alguém vem me procurar para falar sobre os livros, sabe? Teve até uma vez que uma professora lá do Alagoas veio falar comigo pelo Facebook, me achou, me adicionou e falou que contou um pouco do livro para os alunos dela. Eu achei muito massa, sabe? E era uma coisa assim muito incrível para mim, que tipo, quando tudo isso aconteceu, eu tinha o quê? 16 para 17 anos. Hoje eu tô com 21 anos. Infelizmente não tive a oportunidade de publicar um outro livro ainda, devido a questões financeiras, principalmente. Mas eu quero muito continuar trabalhando com isso, porque o mais massa para mim mesmo é você receber esse feedback, é saber que você de alguma forma acrescentou algo na vida de alguém, sabe? Sim. E que bom que você teve boas inspirações e também não deu ouvido a críticas, né? A gente sabe que as melhores coisas vêm daquilo que a gente gosta de fazer. Então eu acho bem legal isso aí. Bem, mas a gente sabe que na hora de escrever e ter boas ideias não é fácil, né? Eu falo como jornalista, melhor, futura jornalista, então, sei como é que acontece um pouco dessa criatividade do bloqueio criativo. Eu já quero saber se já rolou isso com você, assim, na hora de pensar nesse seu livro. E se você costuma ter esse tipo de bloqueio, como você faz para se livrar? Tem uma boa dica aí para quem quer seguir essa área, né? Quer seguir escrevendo. Então, eu acho que a dica principal é você consumir aquilo que você está escrevendo. Você consumir livros do mesmo gênero, porque eu tinha muito hábito de ler fantasia, como Percy Jackson, Harry Potter. Então, eu só sabia escrever naquele meio ali, não conseguia fugir. Até que um dia eu dei a chance para começar a ler romances, que foi aí que eu comecei a meio que ficar mais livre para escrever o livro que eu estava escrevendo, que era um romance. Então, sempre que eu tinha um bloqueio, eu assistia um filme de romance, lia um livro de romance, porque, assim, não era questão de você copiar, mas só para você conseguir imergir nessa atmosfera, sabe? Para você se sentir como os personagens se movimentam, como a história funciona. Então, a dica que eu dou é você consumir o que você está fazendo, porque a partir do momento que você consegue imergir de fato naquele universo que você está criando, a sua história ela cresce e ela funciona com muito mais propriedade, sabe? Sim. E é interessante você falar sobre isso, porque eu acredito que eu tenho uma dúvida aí que pode ser que muitas pessoas também tenham. Quem escreve, lê sobre tudo? Olha, eu particularmente não leio sobre tudo. Por exemplo, livro de autoajuda eu não consigo. É uma coisa assim que eu não gosto. E esses livros didáticos também, sabe? Eu fiz o TCC há pouco tempo agora e eu tive muita dificuldade com a linguagem didática porque acho que não é nem esse nome que fala, científico isso. Porque eu não tinha um hábito, sabe? Minha praia mesmo é ler livros sobre histórias ficcionais, sabe? Romance, fantasia. E recentemente eu estou tentando quebrar um paradigma, né? Um preconceito que eu tinha, que era ler livros de terror. Porque eu não lia livros de terror, mas eu comecei a ler e estou gostando bastante. Então, eu acho que quem quer escrever tem que se permitir aprender a ler tudo. Eu ainda não leio de tudo. Mas eu acho que para você saber ter a técnica, ter a forma de você escrever e aprender a linguagem, como funciona esse universo, você precisa se permitir a ler de tudo um pouco. Sim, bem interessante. É porque a gente pensa que, por ser escritor, né, você praticamente tem que ler sobre tudo, você tem que gostar sobre todo tipo de assunto, e a gente meio que se restringe, né? Acho que qualquer área, assim, a gente nunca vai conseguir gostar de tudo especificamente, né? Vai ter nossas preferências e o que a gente também não gosta. Mas uma coisa que já é dentro desse assunto mesmo é que eu queria te perguntar se você acha que assim, para ser escritor, a pessoa tem que ter alguma característica específica. Eu acho que o principal é a criatividade, porque hoje em dia a gente teve aquela época, hoje em dia nem tanto, né? Mas lá para 2017, 18, teve aquele estouro dos livros dos YouTubers, né? Que quase não tinham conteúdo nenhum. Então, e eram muito consumidos, porque aquelas pessoas tinham um público nicho que consumiam. Mas eu vejo que, por essa experiência do que aconteceu com isso, que o principal, para quem é um escritor anônimo, é ter criatividade, porque é a única forma que você tem de se diferenciar, já que você não tem um público fixo já. Então, para mim, a principal característica que uma pessoa quer ter quando ela quer ser um escritor de sucesso é ela ser criativa, sabe? Ela saber desenvolver plot twists diferentes,
saber contar história diferente, criar personagens de maneira diferente, porque chega uma hora que a pessoa que lê muito, ela já leu de tudo. Então, sua história vai acabar sendo um pouco mais do mesmo, se você não for tão criativo na hora de construir. Mas se você souber construir de uma maneira única, uma maneira só sua, você vai fazer muito mais diferença, vai ser muito mais lembrado na vida daquele leitor, sabe? Vai ser um livro que vai marcar de verdade. Então, por isso que eu acho que o mais importante é a criatividade. Sim. Eu acredito que hoje em dia a gente está até precisando mais de um pouco disso, né? Eu não sei se você tem essa impressão, mas a maioria dos livros que eu pego, parece, atualmente, assim, parece que são sempre sobre o mesmo assunto, sobre a mesma coisa, e fica uma coisa repetitiva, né? Eu, particularmente, assim, sou. Você falou de Percy Jackson, né? Eu sou da época de que lia Jogos Vorazes. Então eram histórias totalmente diferentes, sabe? Então, a gente sente de alguma forma, né? E aproveitando aqui esse gancho, eu quero saber qual é a sua história favorita, qual é o seu livro favorito? E me pegou. Deixa eu ver. Eu acho que depende muito, porque eu gosto muito de ler vários gêneros diferentes. Só que uma história que eu gosto bastante, assim, que é uma das que eu acho mais bem construídas, é o livro Lugares Escuros, que é da mesma autora do Garota Exemplar. E eu gosto muito dos livros dessa autora, por mais que sejam de mistério e terror, que é algo que eu não sou habituado a consumir, porque ela passa até metade da história te fazendo acreditar que o assassino é uma pessoa, mas aí você chega no final e é uma pessoa totalmente diferente que você nunca desconfiou. E eu gosto muito disso, sabe? Quando o autor consegue quebrar todas essas teorias e no final te mostrar uma coisa que você nunca pensou. Então, por isso eu gosto muito desse livro. E eu já quero saber, Lucas, sobre essa carreira aí promissora. Se você tem outras histórias que você deseja publicar, alguma aí já no bolso para sair. Então, eu tenho. Acho que são. Tenho três livros prontos. Três livros prontos. Precisam só dar uma polida mesmo assim, na história quando eu conseguir publicar. Um é um romance, o outro é uma fantasia. Não, isso. O outro é uma fantasia e o outro é uma distopia. Porque eu acabei escrevendo um atrás do outro. Assim, depois que eu terminei esse meu primeiro que eu consegui publicar, eu fui, tipo, de 2015, que foi quando eu assinei o contrato com a editora, até 2017, fazendo um atrás do outro. Tipo, um desses, inclusive, eu terminei em 2 meses. Porque eu tava naquela vibe mesmo, assim. Hoje em dia eu não escrevo tanto. Eu demoro mais um pouquinho para escrever, porque acabou que, tipo, com a faculdade e tal, a gente acaba aderindo mais responsabilidades, então meio que o meu tempo para escrever tá meio curto, mas eu escrevo assim de pingado em pingado. Mas aí pronto mesmo tem 3 livros. Sim, com certeza. E eu tenho um amigo meu, e aproveitando aqui, já trazendo para nossa próxima pergunta aqui, nosso próximo assunto, que ele atualmente ele também está escrevendo um livro e obviamente ele passou por isso que eu e você passamos, de questão de tempo, de estar sobrecarregado. Mas eu quero que você conte aqui, através da sua experiência, dê uma dica aí para quem quer lançar um livro, para quem quer seguir essa carreira de escritor. Conta aí pra gente. Então, como eu falei no começo, assim que você está começando a escrever, é importante que você saiba que o livro é um produto também. Então, você vai ter que investir tempo, também dinheiro nesse produto. Então, a dica que eu dou é que você guarde um pouco de dinheiro para que você possa investir. Seja se você for publicar com uma editora que vai te cobrar, ou por plataformas digitais como o Wattpad, que é uma boa também, porque é bom para você ganhar leitores e as pessoas te notarem, ou até a Amazon mesmo. Mas você precisa guardar dinheiro porque você vai precisar, assim, se você não souber fazer sozinho, você vai precisar pagar alguém para fazer a sua capa, para diagramar a sua história, para revisar a sua história, porque eu tive muito problema com isso no meu primeiro livro, porque a revisora da editora que eu tinha contratado ela era bem ruim. Então, tipo, na versão final tinham erros grotescos. Porque eu escrevi o livro com o quê? Eu tinha 15 anos. E a gente com 15 anos geralmente não sabe muito de regra gramatical. E hoje em dia eu leio, assim, às vezes dá vergonha. Então, uma coisa que eu me arrependo muito é de não ter contratado uma revisora enquanto eu estava construindo essa história, sabe? Então, eu digo isso para as pessoas, que elas saibam que, por mais que seja um sonho, por mais que seja um hobby, você vai ter que
soltar um pouquinho de dinheiro aí para dar certo. Então, você tem que se planejar para saber investir. E outra coisa que eu falo também é que você saiba, assim, receber críticas, sabe? Que você veja as resenhas que as pessoas vão fazer e usem para agregar na sua carreira como escritor. Que você saiba crescer a partir de cada crítica, que você saiba também receber uma crítica boa e não alimentar o ego, digamos assim, mas que você receba e se sinta só bem com aquilo, sabe? Você não deixa o ego subir a cabeça. E é isso, sabe? Você saber mexer com essas coisas assim, juntar para dar certo. Sim. Bem, como você contou aqui pra gente, você começou bem cedo e já pra gente fechar aqui e também pra saber um pouco mais assim sobre você, o que você espera pra sua carreira nos próximos anos? O Lucas, que já publicou um livro, se imagina como escritor no futuro? Eu acho que escrever é uma coisa que eu quero fazer assim até onde der, sabe? Porque eu tô sempre tendo ideia nova, eu tô sempre querendo escrever. E é meio que uma válvula de escape para mim, sabe? Quando eu tô com muito saco cheio da vida real, digamos assim, aí eu vou escrever a minha própria história, fico imerso nesse universo que eu tô escrevendo, e é uma coisa que sempre faz muito bem para mim, sabe? Então eu imagino que é, agora, assim, como um profissional formado em comunicação, eu sou publicitário, eu possa estar conseguindo me planejar financeiramente para conseguir lançar um próximo livro. Quero fazer isso pós-pandemia, porque eu quero muito ter essa energia de fazer um lançamento físico de novo numa livraria. Não queria fazer isso online. Então, por isso eu estou aproveitando a pandemia para juntar esse dinheiro. E eu vejo, assim, que no futuro eu vou ter mais oportunidades, talvez, e eu tô me planejando para isso, para eu conseguir mais visibilidade, para que eu consiga me tornar, quem sabe, daqui uns 2, 3 anos, uma aposta de uma editora, por exemplo, uma editora que me publique tradicionalmente, sem me cobrar. Porque isso é o que eu mais quero, o que eu mais almejo, porque vai ser uma coisa que, por mais que não dê tanto retorno financeiro para mim, publicar um livro, eu vou saber que vai ter gente lendo, vai ter gente gostando das minhas histórias, vai ter gente me ajudando a crescer como profissional, fazendo as críticas, mas, acima de tudo, vai ter uma editora cuidando de mim, confiando na minha carreira. Então, meu objetivo é esse, sabe? Conseguir visibilidade o suficiente para que eu seja uma aposta de uma editora. Sim. Lucas, fala o arroba aí pra quem quiser te encontrar nas redes sociais. Agora eu estou usando arroba, arroba Lucas Lume e um underline em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok também. Não sei ainda, mas vou começar a fazer. E isso é uma outra coisa também, porque é importante. Eu usava o pseudônimo de L. Amelo quando eu comecei a escrever, só que aí eu resolvi agora mudar, sabe? Criar um nome mais comercial. Então eu tô entre o Melo e o Lume, que é meio que uma brincadeira com o Lucas Melo, sabe? É uma coisa que eu e meus amigos criamos. Eu tô tentando construir meio que uma coisa aí em cima desse nome para ver se dá certo. Então acabou que eu tô usando em todas as redes sociais. Então quem quiser me seguir, pode ir lá. Às vezes eu tô dando dica de livro, tô comentando sobre várias coisas assim no Twitter. Sim. E se vocês ficaram aqui curiosos, anotem mais uma vez, antes que o tempo acabe, é o livro do Lucas aí para vocês procurarem e se mergulharem aí nesse tempo que a gente ainda tá em pandemia, infelizmente. Então, quem sabe não é uma boa distração. Lucas, quero muito te agradecer aqui por a sua participação. Muito obrigada mesmo. Obrigado você pela oportunidade. Fazia tempo assim que eu não falava sobre o meu livro e foi muito bom ter esse papo aqui com vocês. E sempre que quiser, só falar. Estamos aí. É isso, pessoal. Eu vejo vocês nas próximas.